Qual que é a segunda área, né? A segunda área do mapeamento do cliente, que é uma área extremamente importante. Aí sim para você, uma vez que você sabe quem é o seu perfil de cliente ideal, essa segunda área vai te ajudar muito a como você pode fazer o approach, a abordagem, né? A sua primeira abordagem, ou as primeiras abordagens com o seu potencial cliente para despertar a atenção dele, né? Para fazer com que ele pare e te ouça, tá? Essa segunda área, na verdade, é você identificar quais são as dores e as ambições do seu prospect. Tá? O que eu vou falar pode doer, mas é a realidade. Tá? Basicamente, o cliente ele não quer saber do seu produto. Tá? Ele não quer saber do seu produto e ponto. Essa é a realidade. O que ele quer saber é como que o seu produto vai resolver o problema que ele tem. Tá bom? Então, eu já disse isso algumas vezes, né? Nós não vendemos produto, nós não vendemos serviço, nós vendemos o problema que nós resolvemos para o nosso cliente. No final das contas, ele quer saber se a gente vai ajudar ele a resolver o problema dele ou se a gente vai ajudá-lo a ele crescer ainda mais ou não. Tá? Basicamente, é tão simples quanto isso. Né? O que ele quer da gente é qual o resultado que a gente pode proporcionar para ele, né? Qual a transformação que a gente pode proporcionar para o negócio dele através do nosso produto. Certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui nesse caso? Para esse conjunto de segmentos ou de subsegmentos, você precisa listar todas as dores, quais são as principais dores, né, as principais ambições dos seus clientes, baseado na própria carteira que você tem. Quando você começou a atender esses clientes que estão na sua carteira atual, quais eram as dores deles? Quais eram as ambições deles? Porque é muito provável que o seu potencial cliente também vai ter as mesmas dores, também vai ter as mesmas ambições. É claro que aqui é um exercício que você vai estar fazendo sem conversar com o cliente ainda antes, certo? Sem conversar com o potencial cliente. Pode ser que ele te traga outras dores, pode ser que quando você vá lá fazer uma reunião com ele, e quando você for fazer a primeira reunião, também tem todo o processo de venda estratégico que eu ensino lá no programa de mentoria, que é justamente você também aprender a mapear o cliente nessa primeira reunião. Ali ele pode te trazer várias dores que você não tem listadas aqui. E está tudo bem. Você vai aprender a mapear quais são as dores reais daquele cliente para você fazer o seu processo de vendas todo focado para resolver aquele problema ou para ajudá-lo naquela ambição que ele tem. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma dor muito comum, né, de uma empresa de varejo. Tá? Uma dor muito comum de uma empresa de varejo é perda de margem, né, numa determinada categoria de produto. Então, se a gente for falar de varejo alimentar, o varejo alimentar trabalha com margens muito pequenas, muito apertadas. Então, eles estão sempre em busca de eficiência operacional, estão sempre em busca de apertar mais os fornecedores, inclusive, para conseguir entregar as metas de margem ali, certo? Então, esse tipo de problema é um problema real, que acontece na grande maioria, né, do varejo alimentar no Brasil, certo? E um outro exemplo de dor poderia ser também numa área de logística de uma empresa, né? Uma dor comum numa área de logística é que ela está sempre querendo reduzir custo de transporte, ela está sempre querendo otimizar rotas para ter uma redução de custo, para melhorar a eficiência do transporte da empresa, certo? Então, esse é um ponto muito importante você identificar quais são essas dores, tá? E aqui eu trago uma técnica para facilitar como que você pode chegar nessas grandes dores do seu cliente ou do seu prospect, tá? Que é uma técnica chamada dos 5 porquês. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica, é uma técnica inclusive lá da Toyota. Deixem você perguntar por quê 5 vezes ou mais, para você chegar realmente no núcleo do problema, né? Para você chegar realmente no núcleo do problema, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui mais ou menos de como que a gente pode implementar isso para descobrir quais são as grandes dores do seu prospect, tá? Vamos pensar num problema aqui que é a perda de margem na categoria de produto, como eu falei, certo? A primeira pergunta que você poderia fazer para você mesmo aqui dentro, para esse prospect, pensando nesse cliente de varejo, né, que ele tem esse problema de perda de margem, é você perguntar por que o cliente quer resolver o problema de margem, tá? E você vai responder para você mesmo. Pô, ele quer resolver o problema de margem porque ele quer ter uma categoria mais rentável. Aí você entra uma segunda pergunta, mas por que ele quer ter uma categoria mais rentável? É porque ele quer aumentar a margem geral da empresa. E aí você pergunta de novo, por que você quer, por que o seu cliente, por que o meu potencial cliente quer ter uma margem maior na empresa?
né, porque ele quer aumentar a rentabilidade geral da empresa, certo? O lucro da empresa, de uma maneira geral, tá? E aí você pode perguntar, mas por que o seu cliente, por que o meu prospect, ele quer aumentar o lucro da empresa? Aí você pode pensar, existem várias respostas, certo? Mas isso aqui é um exercício que você pode fazer com você mesmo para chegar nos problemas. Mas uma das possíveis respostas poderia ser que o seu prospect, que ele quer aumentar a lucratividade, porque ele quer reinvestir esses recursos na expansão do número de lojas da rede que ele tem, certo? Da rede de supermercados que ele tem. E você pode perguntar, mas prospect, por que você então quer aumentar? Não é perguntar para ele, tá? Você, como se você estivesse conversando com ele para você fazer esse exercício. Mas por que você quer expandir o número de lojas, né, do seu negócio dentro do ano, tá? A resposta dele poderia ser, para crescer acima do mercado e aumentar o market share da minha rede, tá? E por fim, você poderia perguntar, mas por que você quer crescer acima do mercado e aumentar o seu market share? Ele poderia falar para aumentar o preço das ações do mercado e com isso aumentar o valor da empresa, a empresa ser mais valiosa no mercado, tá? Ou poderia ser porque dessa forma eu consigo também fazer com que a minha empresa seja mais valiosa, porque eu quero comprar, porque eu tenho uma estratégia de expansão, eu quero comprar outras redes menores para poder acelerar o meu crescimento, por exemplo. Então percebe que lá de um pequeno problema, que era reduzir a perda de margem, ou se não for um problema, podia ser uma ambição, aumentar a minha margem na categoria. Percebe que desse pequeno problema de perda de margem na categoria, ele vira num problema muito maior, ou ela se torna numa ambição muito maior, que é justamente, ele quer resolver aquele problema, porque no final das contas ele quer expandir, ele quer comprar muito mais, ele quer comprar várias redes para ele se fortalecer e se tornar líder de mercado, e gerar muito mais valor para o acionista. Então, existem várias respostas aqui para você chegar no núcleo ali do problema, ou no núcleo da ambição, tá? Muitas vezes a gente percebe também, quando eu fiz bastante esse exercício com alguns clientes grandes, eu percebia que muitas vezes os problemas os grandes problemas não eram só da empresa, mas era também do comprador. Por muitas vezes eu percebia que o comprador ele queria resolver aquilo porque ele estava com medo de perder o emprego, ou porque ele tinha uma expectativa de crescer dentro da empresa, de se tornar diretor. E se ele conseguisse resolver aquilo, reverter aquele cenário na empresa, isso ia aumentar a visibilidade dele, ia fazer com que ele fosse promovido. Então percebe que fazer esse exercício aqui dos 5 porquês te ajuda muito a identificar quais são os grandes problemas e quais são as grandes ambições.